Leandro Narlock, esse vídeo é pra você. É uma belíssima e singela homenagem a um revisionista de carteirinha, um revisionista tradicional, aí, contemporâneo nosso aí do Brasil, e que infelizmente presta um desserviço, assim como praticamente todos os revisionistas prestam um desserviço na nossa sociedade, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais, em primeiro lugar, o que é revisionismo histórico e principalmente ele aparecendo no cinema e talvez o perigo que ele represente para nossa sociedade, né? Então, cara, é só acompanhar a gente, Rafael Alves, Jerônimo Araújo, solta a vinheta. Valeu, isso aí. Revisionismo é um título autoexplicativo, né? Você revisa algo, na matemática, por exemplo, com o intuito de ver se tem alguma coisa faltando, se você não fez o cálculo com o sinal trocado e arrumar a parada. Então, na teoria, revisionismo é a ideia de que você revê a história que já foi contada, porque ela contém alguns equívocos, alguns erros, algumas passagens mal contadas e, bom, repito, na teoria é uma ideia boa, né? Porque você tá sempre atualizando o conhecimento gerado e trazendo ele com mais precisão para as gerações futuras. Mas a gente está no Brasil. E no Brasil há uma distância muito grande de teoria e prática, né? Na prática, o que a galera faz é pegar a história já contada, já organizada, já debatida, já estudada, inventar uma história diferente e chamar de história oficial. E assim nasceu, por exemplo, uma série de livros horrorosos que ficou conhecida como Guia Politicamente Incorreto de Qualquer Coisa. Tem o da filosofia, tem o do rock brasileiro, tem o do Império, tem o da América Latina. Todos eles fazem a mesma coisa. Pegam partes da história desses locais, desses itens, e contam de uma outra forma, assim, para ser gentil e singelo, de uma maneira equivocada, para não dizer mau caráter. Existem certos revisionismos, assim como o Rafael falou, que, enfim, fazem parte da progressão da história e são feitos por historiadores e são feitos baseados em pesquisas. 2 exemplos que dá pra gente citar aqui, por exemplo, o revisionismo de que o Machado de Assis era negro. Muitas pessoas, inclusive eu, quando eu estava no colégio, a gente tinha aquela fotografia do Machado de Assis, a fotografia preto e branco. Talvez os traços dele não deixavam tão claro que ele fosse negro, mas ele era, de fato negro. Outro revisionismo que não faz parte da história do Brasil, mas que foi colocado, né, foi trazido há pouco tempo atrás, é referente ao rei belga, o rei Leopoldo, que é considerado um herói, enfim, tem estátua dele e tal, em alguns países, só que ele cometeu atos horrendos, ele cometeu um genocídio horroroso na África e matou muito mais pessoas, inclusive que o próprio Hitler na Segunda Guerra. E esse rei Leopoldo era considerado um herói até pouco tempo atrás. E por conta desse revisionismo histórico, hoje em dia se sabe que ele não foi tão heróico assim. Então, esses revisionismos são revisionismos positivos para a história e para a sociedade, né? 2 famosíssimos que você deve se lembrar, que deve ter visto na escola também, é aquele mito de que o Brasil foi descoberto por portugueses ou de que a escravidão acabou por conta da Lei Áurea. Da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. Bom, a gente revisitou esses períodos históricos e olha, não é bem por aí, né? O Brasil não foi descoberto, porque já tinha uma vasta população vivendo aqui, né? A gente tem que inventar uma outra forma de nomear isso, talvez a gente possa chamar de genocídio, a gente possa chamar de estupro, a gente pode chamar de invasão, a gente pode chamar de colonialismo. Tem vários outros nomes para dar porque os portugueses e espanhóis fizeram com a América Latina. E no caso da abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, bom, os documentos históricos que nós temos disponíveis hoje mostram que desde pelo menos 1611 você tinha grupos indígenas lutando contra a escravidão no Brasil. Tudo isso só foi possível porque historiadores revisitaram o passado. Como o Jerônimo disse, qual que é a principal diferença do revisionismo maluco à la brasileira da revisão histórica correta? É a ciência, porque história é ciência. Quando um historiador capacitado olha para a história buscando os elementos e vestígios necessários para entender a história melhor, o resultado é bom. Quando você entrega na mão de um maluco, sem nenhum compromisso com a verdade, que tem a intenção única de vender livros e ganhar fama através disso,
o resultado é desastroso. Essa é a principal diferença. Mas isso não está só nos livros, né? Exatamente, a gente tem outros exemplos de revisionismo, como, por exemplo, um revisionismo que ficou muito famoso nos últimos tempos, que entra na área da astronomia e da geografia, que é dizer que a Terra é plana. As pessoas simplesmente tiraram isso do nada e um monte de pessoas magoadas, ressentidas por nunca ter, de repente, de fato conseguido discutir isso de uma maneira séria com alguém, se reuniram na internet e começaram a conversar e começaram a usar de argumentos esdrúxulos para justificar que a Terra é plana. Sendo que existem... Tu não precisa ir para fora do planeta para saber que a Terra é redonda. Existem testes que você aí mesmo na sua casa pode fazer. Existe um documentário, tem um documentário na Netflix que mostra os próprios terraplanistas tentando fazer um desses testes e descobrindo que a Terra é redonda, descobrindo a curvatura da Terra. E eles ficam meio assim, e aí e tal, né? Só que qual é que é o problema? Qual é que é o risco disso tudo? O problema é que, de acordo com o último censo, não sei se foi do IBGE ou sei lá, existem 11 milhões de brasileiros que afirmam que a Terra é plana. E isso é um grande problema. Enorme. Isso é um grande risco, porque isso começa a se aliar a outras questões e a outros discursos que a gente tem muito presente na nossa sociedade atual, como, por exemplo, fascismo e teocracia. As coisas meio que começam a formar uma massa disforme e homogênea de revolta dentro desses grupos, né? O principal problema do revisionismo, pegando o gancho do que o Jerônimo acabou de comentar, é que para você poder organizar uma sociedade democrática, a gente tem que partir de um senso comum de realidade. Como assim, Rafael? Né, que você está falando? A gente tem que concordar, por exemplo, sobre dados concretos. A Terra é plana, vacina não causa autismo. Temos 100 milhões de brasileiros vivendo com R$413 por mês. A Terra não é plana, a Terra é redonda. Foi o que eu disse, não foi? Tu falou a Terra é plana. Tu tá infectado pelo terraplanismo também, cara? Eu pensei que eu tinha dito a Terra não é plana. Desculpa, perdão. Não, tem que revisar. Não quis te cortar. Eu falei errado o bagulho. Perdão, não quis te cortar. A Terra não é plana. Por exemplo, se você não parte de um princípio de realidade com o qual todos concordamos, a gente não pode propor nada para o futuro, entende? A gente não pode resolver um problema se a gente não chega nem sequer à compreensão de que há um problema. Se a gente não chega, por exemplo, se a gente não concorda que tem 100 milhões de brasileiros vivendo com R$413 por mês, se a gente não concorda com isso, a gente não vai conseguir arrumar nenhum jeito de discutir como resolver esse problema. Porque o problema não existe. Porque o problema não existe. Assim, de acordo com o que eles colocam, o problema não existe, Entre né? aspas. Entre aspas. O problema do revisionismo, então, é que a gente não consegue debater. E o debate é o centro da democracia. Quando você tira o debate do centro, o que resta são outros regimes esdrúxulos, como o caso do fascismo, que o Jerônimo citou, é o caso da teocracia, né, de autocracias, enfim, regimes que não são democráticos e que talvez não chegam ao extremo de serem uma ditadura, mas entre o branco e o preto tem vários tons de cinzas, né? A realidade nunca é preto no branco. Que são mais de 50, né? Mais 50. E, 50 tons de cinza. Exato. E, bom, com relação à questão do revisionismo histórico na cultura pop, tá? Eu tava vendo um episódio de Doctor Who, eu gosto muito de Doctor Who, né? Mas, e essa fala eu já vi em outras obras, tá? Doctor Who é uma série inglesa, e eu vi num diálogo ali eles comentando sobre a Segunda Guerra, e eles dizendo, se não fosse essa brava ilha que é a Inglaterra, o mundo estaria ainda nas mãos do nazismo. Eu fiquei pensando, cara, da onde? Entendeu? Como que os ingleses estão se colocando? Os ingleses estão fazendo exatamente como os americanos. Eles estão se colocando, cara, num patamar onde eles não deveriam estar. Cara, desculpa se você aí de casa é fã, é americanizado e é fã de norte-americano, é fã de... É um direito seu, né? É um direito de cada um. É fã dos ingleses, etc. Mas, cara, não foram eles que ganharam a Segunda Guerra. Se a gente for estudar, por mais que vocês aí não gostem, alguém não goste, quer chamar a gente de comunista, quem ganhou a Segunda Guerra foi quem? Tio Stalin e a Rússia. Já era a União Soviética na época? Não, ainda não. Não, era a Rússia, né? Então, assim, tipo, cara, foi o Exército Vermelho que ganhou a Segunda Guerra, cara. Por mais que nenhum filme norte-americano mostre isso. Na vida, cara. Exato, e por mais que falas como essa, né? Ou, por exemplo, naquele filme que fala sobre o Alan Turing, aquele filme com o Benedict Cumberbatch, fala a respeito disso. Na realidade, no final das contas, a Segunda Guerra só foi ganha por conta dos ingleses. Desculpa, mas não foi.
Isso é uma espécie de revisionismo. Exato. A história é feita, portanto, né, de elementos que são muito complexos, sabe? É verdade, que o fator determinante para a vitória dos aliados contra Hitler foi o Exército Vermelho. Ponto. Isso quer dizer que a Inglaterra não teve seu valor? Teve. Quer dizer que os Estados Unidos não teve seu valor? Teve também. As forças aliadas tiveram, né, seu papel importante nesse processo. Mas quem de fato encabeçou o processo e que se não tivesse, não haveria vitória, foi o exército russo. Isso é história. Você pode odiar os caras, você pode fazer o juízo de valor que você quiser sobre o governo, né, do Stalin e da Rússia. Particularmente, a gente também não é, né, favorável. Não. A gente não, sabe? De forma alguma. Não mesmo. Stalin era fascista igual, tipo, era um autoritário igual, né, cara? Pois então, tipo, não é bem nossa praia. Porque a gente tenta fazer o quê? Ciência, né, cara? Quando você faz ciência, a gente vai desmontando os mitos. Outro mito que tem que ser desmontado é que, né, Winston Churchill teria sido um grande estadista. Se você perguntar pro pessoal que na África do Sul sofreu com apartheid, talvez eles não concordem. Exatamente. Situações bastante recentes, como a Segunda Guerra Mundial, já estão passando por revisionismos, e isso é realmente um problema. A Segunda Guerra não faz 100 anos que ocorreu, e tem muita gente que já está contando a história de jeitos diferentes, como o exemplo que a gente deu. Outro exemplo muito comum de acontecer é com relação às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Cara, se vocês aí de casa pararem para lembrar qual filme que realmente colocam os norte-americanos como vilão, se vocês lembrarem, eles largaram 2 bombas nucleares no meio de cidades cheias de pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação toda. Aí vocês querem dizer, não, de repente eles estavam querendo combater as forças do eixo, que o Japão fazia parte. Mas, por exemplo, os cientistas que faziam parte dos campos de concentração na China, né, os cientistas japoneses, receberam salvo-conduto dentro dos Estados Unidos, porque eles descobriram muitas coisas lá, a partir daquelas aberrações que eles faziam, daquelas experiências, e os americanos deram anistia para eles. Então a gente se pergunta, será mesmo que os norte-americanos estavam tão preocupados assim em combater o fascismo? Só quem vai poder responder é um historiador. Agora, perguntar não ofende, né? De onde vem essa ânsia por revisionar a história, né? Como é que a gente justifica isso, essa outra percepção da realidade que as pessoas vêm criando há muitos anos, a ponto, por exemplo, de não saber mais os fatos objetivos relacionados à geografia do planeta, ou uma coisa super importante, um fato histórico super importante como a Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente tem que botar a mão na consciência aqui no Cine Sofia e dizer o seguinte: o cinema tem parte no processo. O cinema tem uma parte gigantesca no processo. A gente pode começar de trás pra frente, talvez, na nossa ordem dos filmes, e começar falando do sniper americano, né? Exatamente. Chris Kyle foi o... É Chris Kyle o nome dele? Acho que é Chris Kyle. Chris Kyle. Se não for, nos perdoe. Chris Kyle foi um atirador de elite que agora, na última invasão do Iraque, 15, 20 anos atrás, ele foi considerado o sniper que mais teve baixas confirmadas. Ele era, para os americanos, para quem, enfim, tem essa questão da indústria da guerra como algo importante, um herói. Na verdade, um assassino de mulheres e crianças. Estava fazendo o trabalho dele? Tava, mas enfim, né? A gente sabe que nem sempre a gente pode deixar de lado a moralidade e o que é certo e o que é errado, mesmo estando em época de guerra. Foi feito um filme a respeito dele, dirigido pelo Clint Eastwood, e o Clint Eastwood, como bom republicano, como bom patriota, deu uma romantizada na vida, águia, né? A águia saiu, né? Ele deu uma romantizada na vida do Chris Kyle. Ele colocou ele como aquele soldado, estilo os heróis de ação dos anos 80. Começando por quem ele escolheu pro papel, né? Que é o Bradley Cooper. Exato. Que é um homem lindo, tá ligado? Exatamente. Qualquer papel que ele fizer, o cara vai ficar heróico, né? Se a gente for parar pra pensar, até mesmo a escalação de certos atores e atrizes para certos filmes não deixa de ser um certo revisionismo em alguns aspectos, em algumas situações. Só um parênteses aqui, né? Acho que vocês aí de casa podem concordar comigo. Nós, seres humanos, a gente tende a passar pano para quem é bonito em exagero, né? Esteticamente agradável, né? Não, tanto homem quanto mulher. A gente tende a passar pano para quem é... Eu não digo bonito, eu digo... Aquele nível de beleza. Vocês aí com certeza devem conhecer pessoas assim, que é quase que uma agressão quando a gente vê, né? Tanto homem quanto mulher, gente. Aquela coisa assim que impacta, né? A gente tende a passar pano pra essas pessoas, né? É o que acontece com o Henry Cavill. Se ele der um papel que o Henry Cavill é um vilão,
A gente fica Na do minha lado dele. cabeça, na minha cabeça eu vou construir outro filme que ele é o herói. Exato. Porque ele é muito bonito pra ser um vilão. Isso é uma espécie de revisionismo, né? Não deixa de ser. Mas, voltando ao Sniper americano, o Clint Eastwood deu toda uma roupagem de herói de filme de ação dos anos 80 pra essa personalidade real. Inclusive criou um vilão, um Nêmesis pra ele, que na vida real existia, mas nunca entrou em um embate direto, em um conflito direto com ele. Na vida real, o Piscaio ouviu que esse cara, né, existia e estava numa outra área do Iraque, que era um campeão olímpico de tiro, etc. Mas claro, no filme, pra ficar aquela coisa, né, bem coisa de filme dos anos 80, de tiroteio, o cara tem que ter um embate final, onde ele tem que salvar o batalhão, ele vence e tal. Isso não existiu. É a criação de um mito, né? Você cria um mito, ainda mais quando você retrata um personagem real e você modifica a história dele propositalmente, a gente tem que pensar qual que é a intencionalidade do autor. Tem alguns filósofos que trabalham no campo da filosofia do cinema, como o Stanley Cavell e também o Mohal, e em alguns dos seus textos eles comentam sobre a intencionalidade do diretor quando ele coloca a câmera, ele coloca a câmera com enfoque nesse ângulo ou naquele, é porque ele quer manipular de alguma forma o sentimento do seu espectador, ele quer que você sinta aquilo, tenha repulsa daquilo outro. Então quando o diretor constrói uma narrativa transformando, né, uma pessoa moralmente condenável em um herói e dá os enfoques necessários para isso, ele quer produzir no seu público uma certa reação. Há uma intencionalidade por trás de tudo isso, né? E isso se enquadra em algum tipo de revisionismo. Claro que no cinema a gente tem a liberdade poética que a gente quiser. Sim. Ponto, né? O cara pode fazer o filme que ele quiser. Agora a gente tem que entender que mesmo fazendo o filme que ele quiser, este filme não é neutro. Ele defende um ponto de vista, nesse caso, revisionando a história. Exatamente. E se a gente for parar pra pensar assim, tudo é cinema de propaganda. Tudo tá fazendo o público escolher um lado. De uma certa forma é isso. A gente tá, no final das contas, a gente olha o Rambo, eu gosto muito do Rambo, do Rock, do Stallone, mas, cara, no final das contas a gente olha ele enfrentando os russos, a gente olha o Rock 4, ele enfrentando o Ivan Drago, cara, a gente toma um lado da história. A gente toma um partido na história. Isso faz parte do revisionismo. Claro, tem o documentário daquele amigo nosso, o Vitor, né, Vitor Fernandes, da Pensa Grátis, ele fez um documentáriozinho curto, né, documentáriozinho porque é curto, mas ele é um trabalho bem bacana, muito legal, onde ele fala sobre o anticomunismo em Hollywood e como Hollywood revisitou a história várias e várias vezes para criar no imaginário popular a ideia de que o comunista, o russo, a União Soviética eram vilões e que, portanto, os americanos, os Estados Unidos, colocavam-se no papel de guardião da liberdade, de heróis da pátria, salvadores do universo. Nada disso é aleatório, tá, gente? Tem uma intencionalidade por trás. A gente não pode mais, em 2020, ser inocente. Inocente, né? Você pode concordar, discordar, mas sabendo o que está fazendo. Exatamente, fazendo um link com o que eu comentei no início do vídeo com relação à bomba de Hiroshima e Nagasaki, a gente entra num filme chamado Pearl Harbor. Quem aí deve ter assistido, né, o filme com o Ben Affleck e a Kate Beckinsale, o Cuba Gooding Jr., um baita elenco. O filme tem toda uma carga emocional que veio na onda do Titanic. Barco, né? Tem barco. Tem aquela coisa todo romance, né? Na época o pessoal achava que o Ben Affleck ia ser um bom ator, né? Eles achavam que ia ser um bom ator. Eles tinham ele como um galã também, né? E tal, assim, então tem toda uma carga dramática, tem todo um preparo, né? Pra o quê? Pra meio que justificar uma atrocidade que foi feita pelos americanos. Por que eu digo isso? Porque em uma cena em particular, a gente vê um revisionismo muito forte, mostrando os aviões, a cena que mostra os aviões japoneses entrando dentro do continente e metralhando a cidade cheia de pessoas inocentes. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Então o que acontece? Os aviões vieram, né, os kamikazes, se chocaram contra os navios, mas enfim, a gente, até então, é a desculpa que muitas pessoas usam. São crimes de guerra, são questões de guerra, é um exército atacando o outro. Né? Mas e se não houver esse revisionismo que mostra, não, os japoneses também atacaram inocentes? Aí a gente pode também. Aí a cara dos americanos fica muito mais feia, né? A gente não tá matando o inocente inimigo porque a gente quer, a gente tá matando o inocente inimigo pra vingar e proteger o nosso inocente. Estamos só fazendo o que eles fizeram com nós. Isso. E tal, né? E mostrando o seguinte, não façam de novo. Exatamente. Isso, como eu disse, essa invasão por terra dos aviões atirando nos inocentes nunca aconteceu. Nunca houve. Ponto.
Brasil também tem seu revisionismo, né? Tem bastante. Nossa E como a gente Senhora. falou de revisionismos históricos recentes, como por exemplo Segunda Guerra Mundial, tem revisionismos mais recentes ainda. E mais revisionados ainda, né, cara? Menos de 10 anos, né? Nossa. Coisa que aconteceu. É o caso do seriado aquele, qual é que é? O mecanismo. O Mecanismo, de José Padilha. Meu Deus do céu, cara. Que decepção, hein, José Padilha? Pelo amor de Deus. Tão bom por um lado, né, cara? Tecnicamente é impecável, né? Sim, sim. Agora, a qualidade da estrutura do roteiro, nem sei se é dele aquilo, mas... alguém tinha que botar a mão no ombro do Padilha e falar, Padilha, não faz isso. Descansa, cara, descansa, dá um tempo. É bom. Robocop te deixou meio mal. Deixou, Robocop te deixou meio mal, cara. Cara, botar... Mecanismo, pra quem não sabe, o Mecanismo, ele é um seriado da original Netflix que retrata a Operação Lava Jato, com amplíssima liberdade poética, a ponto de colocar na boca do personagem que seria o ex-presidente Lula, fala de outras pessoas que estariam conspirando contra a República. Falas reais de outras pessoas na boca do Lula, né? Durante a série você tem o endeusamento da figura do juiz, que seria o juiz Sérgio Moro, né? Mas é isso, né? A isso. gente não tem como negar. Cara, É isso. a gente não tem como negar. E, de novo, não vem querer xingar a gente, dizer que a gente tá defendendo o Lula. Cara, a gente tem todas as críticas a ele. O ponto é esse, né? Pra fazer críticas ao Lula, você não precisa inventar coisas. Não, com certeza. Você não precisa inventar nada pra poder criticar uma pessoa. Uma pessoa, com certeza. Pra qualquer coisa que seja, né? O mesmo parâmetro vale pra gente no caso do Bolsonaro. A gente não precisa inventar algo sobre o Bolsonaro pra criticá-lo. Toda figura pública vai ter isso, Exato. cara. Toda figura pública vai ter pontos que a gente pode criticar. Exato. Tu não precisa fazer um revisionismo e inventar mentiras e endeusar a imagem de um cara, como o personagem ali que passou o Sérgio Moro, até pela fala do Padilha, eu pensei que ele era um Ronin, um cara que agia à margem, né, do sistema, um cara que não tinha lado e tal. Cara, desculpa, né, Padilha? Pelo amor de Deus, Você tem 40 né? anos, você tem 50 anos, você não tem... Assim, Não... depois que ganha uns pelinhos de barba branca, você não tem mais o direito de ser inocente, né, cara? Você perde esse direito, né, velho? Exatamente. Então, assim, o que acontece? A direita descobriu a Lei Rouanet nos últimos tempos. Foi feito o Mecanismo, foi feito o filme do Plano Real, que é outra besteira sem tamanho. Foi feito aquele filme da Lava Jato também, que é outra besteira. A Lei é para Todos. Cara, são 3 obras, assim, baseadas em nada, cara. Porque, tipo, a gente tá vivendo essa época ainda. A gente tá vendo que é uma mentirada. A gente tá vendo que é uma mentirada, cara, entendeu? Então, assim, o filme do Plano Real, cara, é uma piada sem tamanho. E, tipo assim, ó, eles colocam, inclusive, a criação do Plano Real na mão de outras pessoas que não tiveram. Não aparece o Ciro, né? Não aparece o Ciro Gomes, Ciro cara, Gomes, que por favor. é fundamental. Acho que o Itamar Franco aparece. Sim, ele aparece, aparece mas tipo assim, cara, eu acho muito engraçado. A única coisa que, por exemplo, o Serra falou que ele não gostou no filme é que pegaram um ator muito feio pra fazer. Ele falou isso, cara. Que autoestima, né, cara? Que autoestima. Então, assim, ó, o que acontece, pessoal? Esses revisionismos... Ele falou isso mesmo. Ele falou. Ai, meu Deus. Então, Olha a autoestima do Serra, meu irmão. Então o que acontece, cara? É horrível, de novo. Os caras pegaram um ator muito feio. Comendo pastel, já... Pegaram um ator muito feio pra fazer. Ah, tá bom. Só de botar maquiagem na torre que é mais bonito que o Serra, mano. Tá merda. Então o que acontece, pessoal? Esses revisionismos estão sendo feitos sobre situações não que aconteceram há 10, 20, 30, 100 anos atrás. São revisionismos feitos de ontem, cara, de coisas que a gente tá vivendo ainda. O Plano Real é porque tem 30 anos, a Lava Jato é atual, né? O mecanismo, toda essa questão do julgamento do Lula é atual também. E a gente pega, inclusive, nessa questão que o Rafael falou dos enquadramentos, dessa romantizada. O Plano Real tem uns enquadramentos ali, cara, que eles parecem uns enquadramentos do Cães de Aluguel, do Tarantino. Eles caminhando, assim, todo estiloso. Cara, pelo amor de Deus, cara, na vida real ninguém caminha assim, cara. É só pra tu tentar construir uma imagem pra esse pessoal, cara, que não existe, de herói, sabe? Não, isso é ridículo, cara. A ideia, mais uma vez, a ideia do Cavell aparece, né? Stanley Cavell, Worldview, é o nome do livro. Há uma intencionalidade por trás da câmera. Tipo, quando a gente vai fazer, por exemplo, aqui um enquadramento do Cine Sofia, né? Eu e o Jerônimo, a gente para e pensa, qual que é o melhor, como é que a gente quer aparecer, o que a gente quer mostrar do cenário, quer mostrar lá o Wolverine com o Schopenhauer,
quer mostrar os quadrinhos e tal. A gente tem uma intencionalidade antes de mostrar pra vocês a cena. E a gente não entende nada de cinema, a gente só gosta, né? A gente, enfim, é um apaixonado. Um diretor que estudou e que conhece as técnicas certas de enquadramento, luminosidade, expressão, cor, para poder despertar no seu espectador certos sentimentos e pensamentos, ele vai fazer isso com uma intencionalidade clara. Aqui eu quero que o cara pense isso, aqui eu quero que ele sinta aquilo. Quando você pega eventos reais e tenta transformar eles em algo que eles não são, você tem que se perguntar, mas o que esse diretor queria com isso? Exato. Por que ele fez isso? Por que ele não se limitou a fazer algo mais parecido com a realidade, sabe? Que seria um bom filme, cara. Sei lá, tipo a Lava Jato, por exemplo. É um pedaço muito interessante da nossa história. Rende uma boa história para ser contada. Você não precisaria modificá-la dessa forma para render uma história interessante, sabe? Porque, cara, tipo, a gente tá vivendo isso, tá vendo as consequências, os problemas, a complexidade. Contasse essa história de um jeito factível, né? Que não puxasse a sardinha nem para um lado para o outro, pô, ficaria uma baita série. Ainda mais na mão do Padilha. Kleber Mendonça, que me perdoe, né? Mas tecnicamente, assim, na hora de fazer o enquadramento e tal, pô, o Padilha ainda é melhor, cara. Eu acho, pelo menos, né? Com certeza. Kleber Mendonça, pra mim, é um dos gigantes do cinema nacional de todos os tempos, tá? Mas o Padilha, na questão técnica, eu acho que ele tá um degrau acima do Mendonça, e o Mendonça se destaca em outros aspectos, exato. Sem dúvida. Bom, e para não dizerem que a gente puxou a brasa pro assado de ninguém, porque aqui no Cine Sofia a gente critica os erros de qualquer ponto da polarização, a esquerda, a ciranda, a lacração, também fez recentemente o seu revisionismo. Existe um filme chamado, e acho que foi um dos motivos principais pra gente montar a pauta desse episódio. Começou com esse filme. Exato, começou com esse filme, porque é um motivo até um tanto quanto bizarro, ou como é o próprio título do filme, macabro. Esse filme macabro fala sobre um caso que ocorreu nos anos 90, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde 2 irmãos necrófilos atacavam a população, devoravam as vítimas e transavam com os cadáveres. Então, Olha o nível sabe, da densidade, do peso da história, sabe? Exatamente. Quando você vai mexer com uma história dessa, você tem que ter um cuidado muito grande para não desrespeitar a memória das vítimas, dos seus familiares. Porque, sabe, essas pessoas ainda têm essas feridas abertas porque é um caso muito brutal, é um caso muito delicado. Sabe? Eu nem sei se deveria ser feito um filme sobre isso, pra ser bem sincero, assim, só o Rafael falando, né? Porque mexe com com um momento muito, muito pesado da história da vida dessas pessoas. Mas o filme foi feito. Exatamente, e ele foi feito. E o que acharam pra tratar no filme? Em vez de só simplesmente mostrar o caso, como aconteceu de verdade, o diretor e a equipe responsável achou pra fazer uma espécie de uma lacração e trouxe essa história completamente bizarra de 2 assassinos pro lado da pauta do racismo, cara. Da pauta identitária, né? Da pauta identitária. Eu achei de um mau gosto aquilo ali, tremendo. E até, claro, fui descobrir depois que o próprio advogado de um deles, porque na história, os 2 irmãos, um deles era o assassino mais cruel e o outro era um caso de folie à deux. Então o outro ele só ia na onda do irmão. Então esse outro tá vivo até então, até agora, o irmão dele foi morto. E o advogado desse cara chegou pro diretor e propôs fazer o filme. Aí a gente já sabe que tem coisa errada, cara. Porque, cara, qual foi a intenção desse advogado e qual foi a intenção do diretor? Que tipo de intenção houve por trás disso? Transformar um caso desse, né? E dizer que eles cometeram esses crimes porque sofreram racismo na infância, assim, não é certo. Sabe? Não é certo, porque é um caso muito, muito forte, muito delicado, que mexe com feridas que estão na vida dessas pessoas ainda. E eu fico me colocando no papel de familiar de uma das vítimas, de ver um filme desse e falar: ah, então quer dizer que a pessoa que fez isso com o meu familiar é um coitadinho que sofreu racismo? Não é assim, porque eu lembro da história, eu estava vivo lá, eu vi acontecer. Não foi desse jeito. Estão tentando transformar o cara tipo em um pobre coitado. E não é bem por aí que a banda toca, por favor. Exatamente. E a gente investigando, né, mais a respeito do próprio caso, uma boa parte das vítimas dos 2 assassinos eram pessoas negras também.
a sociedade ali daquela cidade ali que sofreu esses ataques não era majoritariamente branca, como o filme mostra. O filme troca isso também, né? O filme troca isso também. O filme mostra que eles sofreram abuso sexual por conta de um padre. O filme traz um monte de recursos pra gente meio que tentar entender o lado dos assassinos. Só que, cara, como é que tu vai entender o lado de duas pessoas que são necrófilos, cara? Que são estupradores, que são assassinos, cara. E que na realidade não passaram por nada daquilo, né? Pois é, cara, é isso que eu reparei. E eu achei do mau gosto, isso é minha opinião. Não sei se vocês aí de casa que assistiram o filme vão concordar, mas eu achei aquilo de um mau gosto, assim, ó, muito grande. Trazer um caso real e misturar com pauta identitária. Porque um outro problema que não se comenta muito é que tu acaba empobrecendo, talvez, o debate do racismo e o debate das questões identitárias. Porque são debates importantes, sem dúvida nenhuma, mas não quando tu traz no papel da vítima um necrófilo, cara, um assassino, um psicopata, um estuprador. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. E, inclusive, no início do filme, é meio que confundido as coisas, porque mostra o protagonista matando um jovem negro que estava com uma furadeira na mão. E no final do filme, o diretor faz uma bagunça sem tamanho, dizendo, porque em 2010 um atirador da polícia matou um trabalhador que estava com uma furadeira na mão, pensando que era uma arma, porque o trabalhador era negro e tal. Daí eu fiquei pensando, cara, o que um caso tem a ver com o outro? Um caso ocorreu em 2010, o outro ocorreu lá em 93. O diretor misturou os dois casos e no letreiro final do filme ele mostrou como se as coisas tivessem acontecido dentro da mesma situação. E não ocorreu, cara. Revisionismo, né? Você conduz o espectador ou o leitor a conclusões equivocadas, baseado ou em bons argumentos ou apenas na manipulação dos sentimentos. Porque assim, desde a época dos sofistas gregos, lá de 2500 anos atrás, a gente já sabe, a gente já tem esse conhecimento bem consolidado de que é muito mais fácil você fazer uma pessoa concordar com você através de argumentos emocionais do que racionais. Os sofistas gregos, que eram adversários do Platão, faziam isso muito bem, ganharam rios de dinheiro, e hoje em dia, bom, o cara que vai fazer faculdade de publicidade, propaganda, marketing e qualquer coisa correlata, faz a mesma coisa. Ele te convence a comprar um produto, não mostrando para você apenas qual é os benefícios do produto. Ele mexe com o seu emocional, mexe com os seus desejos, né? Faz você mudar seu comportamento e pensamento e sentimento, amar uma marca, odiar a outra, com esse tipo de recurso. Isso é uma coisa velha, antiga, que também é usado no cinema. Quando isso é usado de modo intencional para conduzir a pessoa para pensar coisas diferentes do que deveria pensar na realidade, isso não é um bom caminho para ser seguido, não. Exatamente, algo de errado não está certo, né? Isso. É isso então, meus amigos e minhas amigas. Falamos um pouquinho, né, a respeito de revisionismo. A gente nem entrou em tanta coisa que os norte-americanos já produziram, coisas que já foram produzidas em outros países. Meu amigo. Porque se a gente for escarafunchar no que diz respeito a cinema, somente cinema, a gente vai achar dezenas e dezenas de produções que fizeram revisionismo. Porque, como a gente falou aqui, se tu quer que a audiência fique do lado do protagonista ou do lado de uma determinada causa, muitas vezes tu vai ter que usar dessas técnicas, ou melhor, muitas vezes os diretores usam dessas técnicas, por conta que a gente sabe que nem todo grande herói da história foi realmente um grande herói, né? É verdade. É isso? Desconfie dos heróis, né? Confie mais nos humanos normais, como seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho. Essas pessoas são mais confiáveis, porque são pessoas como você, né? Bem melhor. É isso? É isso, senhores. Eu quero pedir então aqui para vocês aí de casa acessarem não somente o Cine Sofia, não somente este canal que vocês estão assistindo. Claro, aqui eu peço que vocês se inscrevam, né, compartilhem o canal, deem like no vídeo, deixem seus comentários. Mas eu quero pedir também que vocês procurem os nossos canais no YouTube. Qual é o teu canal, Rafael? Rafael Alves Filosofia. youtube.com/Rafael Alves Filosofia. O meu ainda não tem um link, eu não tenho uma URL, mas se vocês colocarem lá Jerônimo Araújo, vocês vão encontrar a minha carinha de boné e de Ray-Ban falando um pouco a respeito de cinema e no canal do Rafael ele falando sobre filosofia. Então eu peço que vocês se inscrevam nos nossos canais também, nos nossos canais separados e compartilhem aí pra todo mundo do círculo de vocês. Tem filosofia, tem cinema e tem tudo junto. E aí se você acompanhar a gente, você vai saber de tudo o tempo todo, tá ligado?
Só segue, né? Vem com a gente. A gente vai te levar pra um lugar bacana, fica tranquilo. É isso aí. É isso então, né? E todo sábado tem live no Facebook, hein? Não esquece. Exatamente. facebook.com/. Cine e Sofia. Cine e Sofia. A gente tá lá todo sábado, 5 horas da tarde, a gente começa fazendo uma live sobre um assunto bem bacana. É isso aí. É isso então. Forte abraço pra todos, fiquem todos com Deus e Não é morram. isso. Valeu. Até.